E se o maior ponto de virada da história da humanidade tivesse começado em um lugar onde ninguém estava olhando? E se a esperança que o mundo aguardava não tivesse surgido de um trono, mas de uma aldeia esquecida? Uma jovem chamada Maria cresceu em Nazaré. Não uma cidade de poder ou influência, mas uma aldeia tão pequena que mal aparecia nos mapas, escondida nas colinas da Galileia, longe de palácios, exércitos e impérios. Nazaré ficava na terra prometida a seu ancestral Abraão, uma terra moldada por alianças e anseios, mas na época de Maria, essa promessa parecia enterrada sob a realidade. A terra não era mais livre. Vivia sob o domínio férreo do Império Romano, a força mais poderosa que o mundo já conheceu. Bandeiras romanas demarcavam o solo judeu. Soldados romanos patrulhavam as ruas judaicas. Impostos romanos oprimiam as famílias judias. E governando em nome de Roma estava Herodes, um rei de título, mas um tirano na verdade, coroado rei dos judeus, não por Deus e não pelo povo, mas pelo Senado romano, instalado para proteger o domínio de Roma sobre a região. Herodes governou com medo e derramamento de sangue, erguendo monumentos a si mesmo enquanto silenciava todas as ameaças. Este era o mundo em que Maria entrou, um mundo moldado pela ocupação, pela violência e por orações que pareciam não ser atendidas. Maria não cresceu rodeada de riquezas. Não havia servos em sua casa, nem conexões políticas, nem um nome poderoso para garantir seu futuro. Ela era comum, despercebida, pobre e ainda assim era rica em algo muito maior: a história de seu povo. Desde a infância, Maria foi moldada por palavras ancestrais, sussurradas à luz de lamparinas, cantadas em salmos e transmitidas através das gerações como um sopro sagrado. Ela aprendeu que no princípio não havia império, nem sofrimento, nem morte, apenas Deus. E com uma palavra, Deus criou o universo. A luz penetrou as trevas, os mares encontraram seus limites, os céus se expandiram e no centro da criação, Deus formou a humanidade, Adão e Eva, colocando-os em um jardim transbordante de vida. Era um jardim sem medo, sem dor, sem vergonha. Deus caminhava com eles, a criação vivia em harmonia e tudo era pleno. Mas a história não permaneceu intacta. Uma serpente entrou no jardim, não pela força, mas pelo engano, com uma pergunta e um sussurro, e a humanidade ouviu. Adão e Eva buscaram o que era proibido, escolhendo sua própria sabedoria em vez da de Deus. E naquele momento, o mundo se fragmentou. A paz se despedaçou, a vergonha criou raízes, a dor se seguiu, e a morte entrou na boa criação de Deus. A humanidade foi expulsa para o leste do Éden, para longe da presença que deveria desfrutar. E o mundo carrega essa fratura desde então. Maria conhecia bem essa fragmentação. Ela a viu na opressão romana, sentiu-a na pobreza e a ouviu nas orações que aguardavam libertação. Contudo, a história que ela aprendeu nunca foi apenas uma história de perda, porque mesmo no exílio, Deus fez uma promessa. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus declarou que o mal não venceria, que a serpente seria esmagada e que o que foi quebrado um dia seria restaurado. Essa promessa ecoou através da história. Deus chamou Abraão e prometeu abençoar o mundo por meio de sua família. Ele libertou Israel da escravidão, deu-lhes uma lei para a vida toda e enviou profetas que falaram de um rei vindouro, um libertador, um Messias, não alguém que governaria com crueldade, mas com justiça, não alguém que conquistaria com espadas, mas com retidão. Maria conhecia essas palavras. Ela ouvira as profecias de que uma criança nasceria, que a luz surgiria nas trevas e que o próprio Deus viria a habitar entre o seu povo. Mas, com o passar dos anos, Roma apertou o cerco. Herodes se agarrou ao poder e o céu pareceu silencioso, até que, num dia comum,
numa aldeia esquecida, com uma jovem inesperada. Maria não poderia saber que sua vida tranquila estava no centro de uma antiga promessa, que a esperança sussurrada no Éden, dita a Abraão e cantada pelos profetas, estava prestes a se concretizar. Não pelo poder, não pela riqueza, não pela força, mas por meio dela. E naquele instante a história prendeu a respiração.